De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional, quero atualizar aqui especialmente a situação do Inter no mercado, a busca por um reforço, por um zagueiro para a temporada de 2026 e algumas informações importantes de bastidores do Juan Jesus, do prazo que o Inter dá para a chegada do novo zagueiro para a temporada. E quero falar aqui também sobre patrocínio master, tá? Tem um discurso do Inter aí que tá ganhando força nos bastidores, algo que o Inter tá ressaltando que é importante de dizer para o torcedor que está acompanhando o canal e acompanha esse conteúdo aqui também. Aliás, está acompanhando, né? Deixa o like no vídeo, dá essa moral pra gente aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, porque aí você vai ficar sabendo antes de todo mundo das informações. Considere também tornar-se membro do canal. O valor é bem baixinho e você concorre a um item da DeFi, ó, essa marca que estampa essa bola profissional que faz parte do cenário aqui do canal. Vocês já viram outras luvas aqui, outros itens. A DeFi é uma fabricante de materiais, de artigos esportivos, e todo mês a gente sorteia um membro para escolher o que quiser lá no site da DeFi e receber na faixa em casa um item, a sua escolha vai receber aí na barbada, beleza? Vamos começar esse vídeo aqui falando sobre o patrocínio master do Internacional. Isso é um ponto importante, tá? Hoje dentro da realidade do clube, o Inter está aí desde o fim do ano passado, basicamente, sem um aporte, né? Não recebeu outubro, novembro e dezembro da Alfa, da antiga patrocinadora, que pagava ali 4 milhões de reais por mês, o contrato todo era de 50 milhões de reais por ano, tá? Essas informações são importantes para a gente falar um pouquinho do que é o futuro do Inter. Porque existe hoje uma parte da direção, dos membros que estão dentro do clube, que gostariam, que de certa forma acreditam que o Inter pode bater o pé para fechar com um novo parceiro, um novo contrato de 50 milhões de reais ano, tá? Há quem pense também que esses valores estavam inflacionados por um mercado que teve uma inflação muito grande das bets, né, das casas de apostas, especialmente depois daquele negócio da Betano, de uma das casas com o Flamengo, na ordem ali de 200 milhões de reais. Todas as demais praticamente subiram os valores, e aí a maior parte delas, ou uma parte delas, entendeu que o retorno não era igual ao investimento, né? Então, vários clubes, além do Grêmio, além do Inter, tiveram problemas com casas de apostas que eram patrocinadoras do espaço principal das camisas. Então, existe esse debate em relação a isso também, né? Inclusive, a fechar um contrato novo com uma outra casa de apostas, pelo que foi o episódio com a Alfa no fim do ano passado. Para além disso, tá? Para além de com quem vai fechar, qual é o valor que vai fechar, isso é super importante, tá? Mas o Inter entende que fechar um patrocínio em si já é algo que precisa ser destravado, né? O Inter tá entre precisa fechar e tem que ter uma cautela para fechar bem o contrato. Há quem diga também, sobre a ordem dos valores ainda, que é possível chegar no contrato dos 50 milhões com um valor menor no fixo e com metas que, se atingidas ali, reforços nos gatilhos do contrato, deem mais valor ao Inter, né? Cheguem aos 50 milhões, quem sabe, ao longo de um ano. Mas o Inter quer fechar o patrocinador, o Inter está com uma prioridade para isso nas próximas semanas, porque isso pode, inclusive, se fechar a tempo da janela, dar um reforço para o Inter ter fôlego no mercado e, quem sabe, conseguir fechar o zagueiro logo. Então, o Inter está dando uma prioridade para isso, mas preciso dizer aqui também que o Inter não dá um prazo para fechar, tá? O Inter não coloca publicamente em quanto tempo quer fechar esse patrocinador. O Inter está trabalhando muito mais um discurso, numa linha de cautela em relação a isso. Bom, nomes para zagueiro do Inter, a postura do Inter no mercado e o prazo que o Inter dá para a chegada desse novo reforço. O Inter acredita que pode ser, é uma possibilidade, que seja possível que o zagueiro fique para metade do ano. Por quê? O Inter não descarta essa possibilidade, não é o plano ideal do Inter, mas é uma possibilidade, tá? Isso está no horizonte porque o Inter tem encontrado muitas dificuldades. Eu conversei nas últimas horas com um importante dirigente do Inter e perguntei, olha, como é que fica a situação do zagueiro, né? Certamente está difícil, porque a situação financeira do Inter está assim, o mercado está inflacionado, e a pessoa me disse, está muito difícil. A gente está trabalhando, mas está muito difícil. E aí eu emendei uma outra pergunta.
pode ser que fique para a metade do ano, tendo em vista essas dificuldades. A gente está aí, eu estou gravando esse vídeo no dia 19 de fevereiro e a janela fecha no dia 3 de março. E essa pessoa me disse, a gente está trabalhando, o mercado está muito difícil. E há uma linha de dois caminhos assim de discurso do Inter também em relação à janela, tá? A prazo. Primeiro, o prazo joga contra nesse momento, né? Porque a gente está numa reta final de janela, então tem que trazer o jogador, se for trazer nessa janela, tem que trazer logo para ficar à disposição do técnico Paulo Pesolano. Então tem menos tempo para isso na comparação, obviamente, com o início da janela. Ao mesmo tempo, o fim da janela pode apresentar outras opções que talvez lá no início o Inter já tenha mexido e até agora não conseguiu destravar, né? Então o Inter aposta que isso possa ser algo viável hoje dentro do ambiente do clube para tentar fechar a contratação desse zagueiro para a temporada de 2026. Mas não descartem a possibilidade de o zagueiro chegar só na metade da temporada. Alguns dos nomes com quem o Inter conversou, eles indicam uma possibilidade muito maior de chegada no meio do ano. Se falou, por exemplo, do Lucas Fasson, né? Essa informação, pelo que eu sei, tá? Pelo que eu conversei com um dirigente, é um nome que o Inter não está avançando, tá? Que o Inter não tem conversa, que não vai avançar. Pelo menos a fonte com quem eu conversei, e eu confio, é uma pessoa muito influente na direção do Inter, me disse, olha, desse aí não tem conversa, a gente não está tentando. Seria um jogador também para meio do ano, né? Porque o contrato dele termina em junho, lá no Lokomotiv Moscou da Rússia. Outro nome, o Juan Jesus. Esse nome, tá? Eu preciso atualizar vocês aqui. Ele voltou a ganhar força, porque, claro que ele é um nome dos sonhos da direção, a direção adoraria contratar o Juan Jesus. O que eu tenho de informação ainda dos primeiros dias do mês, tá? O Inter não tinha até ali nenhuma conversa para repatriar o Juan Jesus agora, para ele voltar nessa janela. O Vaguinha trouxe uma informação que ele recebeu do lado do Juan Jesus, de que era assim, esqueçam o Juan Jesus nessa janela, tá? Não tem chance. Essa informação o Vaguinha recebeu do lado do jogador e publicou já há alguns dias aí. O que eu ouvi sobre isso ainda, tá? O presidente Alessandro Barcelos tem relação com o Juan. O Juan já veio a Porto Alegre, já viu o jogo no Beira-Rio, né? Então é aquela coisa. Ele de vez em quando manda uma mensagem, dá uma incomodada, sabe? Conversa coisas normais com o Juan, mas também manda, e aí, vamos voltar? Como é que é? E assim, o Inter não descarta, não desmente o interesse no Juan, mas assim, eu perguntei para essa pessoa no início do mês, pessoa muito importante também do Inter, olha, tem chance do Juan Jesus? E ela me disse, hoje não. Hoje a gente não está conversando sobre isso. E aí eu perguntei, tá, mas então eu posso descartar esse nome? E essa pessoa me disse, descartar não, eu não gosto de responder essas perguntas porque o futebol muda muito rápido, o futebol é dinâmico, né? Mas hoje a gente não tem nada com o jogador. E assim, o Juan Jesus, ele é titular do Napoli, ele joga com frequência no futebol italiano. E pelo que se sabe, apesar de o contrato dele terminar no meio do ano, ele tem uma sinalização, pelo menos a imprensa italiana publica isso, de que o Napoli quer renovar o contrato, né? Então seria uma possibilidade aí de o Juan, com 34 anos, talvez permanecer mais 1 ou 2 anos jogando na Europa, jogando em alto nível, num outro nível de competição na comparação com o Internacional. Isso descarta totalmente o jogador? Não, porque eu disse aqui, né? O Inter não descarta o jogador, mas diz que nesse momento, nesse início de até 10 dias atrás no máximo, o Inter não tinha nada. Pode ser que em 10 dias mudou? Até que pode, tá? Mas por todas as informações que eu tenho, por tudo que eu já ouvi, pela informação do Vaguinha, né, de que o jogador não vem para cá nessa janela, acho muito difícil mesmo que o Inter consiga fechar essa contratação nesse momento. Pá, até dei uma opinião, né? Não é muito a minha, mas assim, é muito mais a leitura do cenário, tá? Não é o que eu acho, se eu acho que ele serve, se ele não serve. É muito mais pela leitura de tudo isso que a gente tem de informação até agora, conversando com as pessoas, né, tendo essas informações todas para interpretar para vocês também. Beleza? Segue a luta do Inter aí em busca de um zagueiro e talvez esse cara só venha no meio do ano. Aí pode ser o Juan Jesus também, né? Vai saber. Chegou até aqui, se inscreve, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo aqui, tá? E deixa um comentário também, que eu tô lendo todo mundo, sempre na caixinha dos comentários aqui. Valeu!